Fala galera, Bruno Duarte aqui na área com mais um episódio pra vocês. E como de costume, eu sou o Bruno, biomédico e instrumentador cirúrgico. Eu sou o Cido, né? Técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico e pai dele. Fazer o quê? A gente tem que trazer junto, né? Senão fica em casa sem fazer nada, então a gente tem que trazer pro podcast. Pessoal, hoje estamos com uma nutricionista. Nossa, eu tô até com vergonha aqui, coloquei queijo, azeitona. Tudo natural. Tudo natural. Tudo natural. As vaquinhas é tudo light. São todas veganas. Né? E a azeitona também. E hoje vamos falar um pouco sobre nutrição, e ela vai falar um pouco pra gente, mas eu quero que ela se apresente antes. Catherine, prazerzão ter você aqui com a gente, falando de nutrição. Quero que você se apresente pra gente. Oi, pessoal. Meu nome é Kathleen, eu sou nutricionista, tenho especialização em esportes e obesidade pela Universidade de São Paulo e atuo numa clínica de estética com foco em emagrecimento e estética corporal. Maravilha, hein? Trouxemos a pessoa certa, com dois obesinhos aqui, a gente tem que começar a fazer dieta. E atleta. Nós dois. Vamos começar a correr e emagrecer. Isso. Aí, beleza. Kathleen, fala da sua formação. Como que é... Primeiro, você já sempre quis ser nutricionista ou descobriu do nada essa profissão? Como que foi? Foi do nada. Na verdade, eu nunca pensei em ser nutricionista. Eu queria ter feito direito. Eu sou de família de militar, então eu queria seguir nesse caminho. Mas a nutrição, ela apareceu muito como uma oportunidade pra mim, né? Na época, eu ganhei uma bolsa pra estudar nutrição. Eu fiquei entre nutrição e biomedicina, ganhei a bolsa pros dois cursos. Legal. E optei pela nutrição. Eu já queria um pouco aprender essa parte estética, já que eu não ia mesmo pra área pro direito. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi passando os semestres, eu fui entendendo, falei, puxa, que bacana, que legal, isso aqui vai me dar uma liberdade de longo prazo surreal, porque é isso que a nutrição traz pra gente, né? E aí, imediatamente depois que eu terminei a faculdade, eu fui procurar uma especialização na área de esportes e obesidade, influenciada pelos estágios obrigatórios, onde eu tive a oportunidade de escolher a nutrição esportiva como optativa. E ali eu me apaixonei e falei, não, é isso. Eu quero trabalhar com esportes, com estética. Isso traz prazer e liberdade ao mesmo tempo pra minha rotina, né? Pro meu trabalho. Influencia na minha vida também. Sim. Mas no esporte fala que todo mundo que pratica esporte é magrinho. Por quê? Tem muito gordinho também no esporte? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, tem esportes que você não necessariamente precisa ser magro. O sumô, por exemplo... Não é um requisito ser magro, mas os esportes que a gente vê com mais frequência nas redes sociais, os que ganham repercussão, são o fisiculturismo. Então, esportes que tem a questão da estética corporal, um corpo muito difícil de ser alcançado naturalmente, como um padrão. Então, eu acho que é por isso que a gente relaciona dessa forma. E você já treinava antes da nutrição ou você também começou a treinar após a nutrição? Não treinava, gente. Acho que assim como a maioria das pessoas, eu via a comida como, eu vou comer o que eu gosto, né? É o que faz sentido quando você não entende sobre nutrição, né? E sobre o papel do alimento no seu corpo. Então, eu comia o que eu gostava, não treinava, eu nem imaginava, embora a gente vê tanto nas redes sociais hoje, mas eu não imaginava o poder da atividade física pra saúde e pro corpo, como geral. Certo. Então, não, só depois da nutrição. Mudou minha vida completamente. E nutrição? A pessoa vai buscar você mais pra emagrecer ou pra ganhar massa? Porque assim, né, o que eu imagino... que as pessoas vão buscar um nutricionista só para emagrecer. Falar, eu tô insatisfeito com o meu corpo, tô com aquela pochetinha, eu quero emagrecer. Gente, é unânime que a pessoa busca um nutricionista para emagrecer. É unânime. Até quem já é aparentemente magro, falso magro, ele até vem com uma demanda de, eu quero ganhar massa, mas eu quero também perder gordura. Então, é quase unânime. As pessoas procuram para emagrecer. Mas assim, vem gente pra ganhar massa, alguma coisa, ou... Vem, mas 1 a cada 10 pacientes que procuram vem pra ganhar massa. A maioria é pra emagrecer. E esses falsos magros que você falou, é mais da cabeça, é o psicológico do cara que ele acha que ele... Se olha no espelho, ele acha que ele ainda tá gordo? Não, na verdade é realmente um falso magro, porque a pessoa, ela tá magra, você olha pra ela tá magra, mas quando você vai fazer a avaliação da composição corporal, a gente tem uma proporção muito maior de gordura do que de massa muscular. E o que incomoda essa pessoa que ela acha que ela precisa emagrecer? A flacidez. Então, é um corpo que não é definido, é um corpo que você olha e aí
não tá tudo durinho. Entendi. Então ela toca, ela fala, ó, tá vendo que eu preciso perder gordura e tudo mais. Aí a gente fala pra ela, olha, na verdade, você precisa ganhar massa muscular e fazer a recomposição corporal. Então você Entendi. não tem que perder peso na balança, né? As pessoas pensam em emagrecer como Tá. perder peso na balança. E não é necessariamente isso. A gente fala, ó, o foco é ganhar massa muscular e, consequentemente, ganhando massa, o percentual de gordura corporal na proporção diminui e você chega no objetivo que você quer. Então, por isso que na cabeça de todo mundo a demanda é sempre emagrecer e associado a peso na balança, né? Que elas querem. É porque a gente vê o falso magro, você fala assim, mas não tem gordura em lugar nenhum. Como é que ele tem gordura? Exatamente, exatamente. A gente só faz a análise visual, mas não faz a análise da composição, que é tão importante e determinante para você chegar no real objetivo que você quer. E o que você falou da balança, né? A gente normalmente se pesa e, sei lá, a gente comeu um negocinho a mais e fala, cara, eu ganhei 2 quilos em meia hora. É isso mesmo, né? E dá uma certa chateação, né? Muita gente, assim, eu acho que o paciente, ele tem a expectativa de, se ele vai fechar um tratamento de 1 ano, de perder peso todos os dias até o final desse ano. Só que se você, são 365 dias, você vai perder 365 quilos, você não tem 365 quilos pra perder. Não tem como. E quando chega num dia que ele não perde mais peso, que ele já tá com peso baixo, assim, que ele já tá com peso adequado, e ele não perde mais, ele fica desanimado, porque ele entende que resultado é perda de peso na balança. Ele não consegue ter noção da recomposição corporal, né? Aquela história que músculo pesa mais que gordura. Sim. E aí você tá ganhando massa, você tá aumentando o peso na balança, mas quando você olha no espelho, você tá ficando mais legal. Mas aí você também tem que se preocupar para ele também ficar desnutrido. É isso que eu posso usar? De repente cair tanto e ele acabar tendo outros problemas. Acho que a desnutrição, ela é uma condição frequente em consultório. Eu pego muito paciente que se autoprescreve dieta por conta própria, e sempre as dietas estão ali na casa de 900, 1.200 quilocalorias. E quando você vai olhar a taxa metabólica basal, que é a caloria que ele gasta sem fazer nada, tá ali 1.400, 1.500, ele tá comendo menos do que ele precisa. E aí você vai olhar a dieta da pessoa, ela não tem variedade. É frango, mesma salada. Um frango, uma salada, ou um frango e um arroz. E aí a gente começa a se preocupar. Puxa, cadê as vitaminas complexas B? Porque normalmente a gente escuta desses fisiculturistas, né? Fala assim, arroz e frango, o dia inteiro, todo dia. E salada à vontade. Ponto. Tem um que ele come arroz. Não, ele come meia dúzia de ovos de manhã, meia dúzia na hora do almoço, meia dúzia à tarde. Falei, daqui a pouco você vai nascer pena em você, né? Porque do tanto que você come, né? É normal, isso ajuda? Não é muito excesso de coisa? É muito excesso. É que a gente tem... Como a gente tem agora o fisiculturismo muito presente nas redes sociais Sim. e servindo como um exemplo, né? A dieta deles realmente é muito restritiva, mas porque o cara também tem uma rotina, né? E outra coisa, gente, ele é atleta. E o atleta, ele não é saudável, né? Não é porque o cara é atleta que ele é saudável. Ele também chega ao limite por trabalho. Ele tem um objetivo de trabalho, então ele não tá vivendo o dia a dia, buscando saúde e tudo mais. Ele tem um objetivo de subir no palco e ganhar aquela categoria. Então, ele está excedendo, levando o corpo dele ao limite. A gente precisa sempre lembrar daquela coisa que o atleta se aposenta cedo. Exato. Sim. Por questão de saúde, porque senão ele não... O atleta vai. de alta performance, ele não é saudável. Não é saudável. Ele não é saudável. Tanto a parte óssea dele, ali, musculatura, quanto acho que até a nutrição também, né? De A jeito alimentação dele é nenhum. completamente diferente. Eu vi Total. um programa, eu achei assim um absurdo. O cara é um advogado e é um americano. Ele faz todo o controle, mas à base de injeções e coisas. Então, a pessoa foi competir, ele não estava com o corpo definido para nada daquilo, voltou depois de 2 horas, totalmente diferente, com uma injeção. Isso não acaba prejudicando? Muito, gente, muito. Você tem um comprometimento da saúde absurdo, né? Acho que tudo, pensando como não atleta, pensando na pessoa no dia a dia normal, quando você tem um objetivo de trabalho, você fala, eu quero alcançar, e aquilo, você percebe que vai comprometer seu sono, que você vai trabalhar de madrugada, vai comprometer a tua qualidade de vida, você não vai conseguir comer direito, porque você vai ter que comer o que for mais rápido, o que for mais prático, não vai conseguir praticar. Isso vai ter um custo lá na frente em relação à saúde, e o atleta faz a mesma coisa. Né? Só que para ele, esse custo chega um pouco mais cedo, né? Porque ele leva realmente o corpo dele ao limite, só que é o objetivo de trabalho dele, é o ganha-pão dele. E a gente tem o nosso, né? Só que pode ser que no futuro, vai ter, tudo que ele conquistou, ele vai ter que gastar para poder recuperar com certeza. ou não recuperar a saúde, né? E é um Com futuro certeza. muito
precoce, né? Sim. Porque atletas aí, vamos falar de jogador de futebol, 35 anos, a gente já tá falando que ele já tá pra se aposentar do futebol, Sim. né? Quantas lesões Muitas. esse cara já não passou? Então as pessoas só veem a foto, né? Só veem aquele gol bonito, só veem ele correndo no campo, sem ficar ofegante, fica se comparando. Tipo, nossa, eu não subo uma escada sem estar morrendo. O cara consegue correr um campo inteiro. E aí é óbvio que a gente vai usar isso como inspiração. Deixa eu ver o que ele faz, deixa eu ver o que ele come, deixa eu ver como ele treina, né? E aí você não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Aquela história que a gente ouve assim, o prato tem que ser colorido. É isso mesmo? Tem que ser colorido? Sim, gente, o prato tem que ser colorido. Claro que no consultório a pessoa já chega assim, olha, eu não como fruta, nem legume, nem fruta. E aí, você faz o quê? Aí eu falo, olha, alguma coisa você tem que comer. Eu não posso, como nutricionista, te deixar sair daqui sem nada, sem nenhuma fruta, legume. Porque, gente, a nutrição ela é muito importante. Não é só proteína, carboidrato e gordura. A gente precisa de cofator, a gente precisa de vitamina para fazer essa proteína ser bem utilizada, para fazer esse carboidrato ser bem utilizado. A própria química do corpo, né? Ele precisa disso, né? E eu acredito que explicando isso pra pessoa, fica mais fácil dela entender. Porque senão, ela entra no consultório com o pensamento de comer é só comer o que eu gosto e sai de lá, comer é só comer o que eu gosto. Eu só quero emagrecer, eu não quero nutrição. E o meu papel é ensinar. Eu não posso deixar essa pessoa sair de lá só com uma ideia de caloria na cabeça. Fazendo só conta, né? Chega lá e conta, e no final não é isso que vai acontecer. Às vezes ela até acaba emagrecendo, mas não é saudável. Não é saudável, sem qualidade, sem qualidade. A pessoa vai falar que tá se sentindo fraca, você fala, pô, mas essa que você tá fazendo não tem magnésio, não funciona, tem vitamina do complexo B, não tem vitamina C, não tem vitamina A. Mas é porque... E mesmo você pondo essas vitaminas, né? Os comprimidos da vida, ele ajuda a melhorar a alimentação mesmo? O nutricionista, ele sempre opta por suprir a necessidade nutricional através da alimentação, né? Ao invés da suplementação. A suplementação, a gente vai suplementar coisas que são mais difíceis. Por exemplo, o ômega 3. O brasileiro, ele não tem costume de consumir pescado 3 vezes na semana, que seria o recomendado para atingir a quantidade necessária. Então, o ômega 3 torna esse consumo mais fácil. A vitamina D, agora a gente trabalha no escritório fechado, não se expõe ao sol como deveria, então a gente precisa suplementar, precisa repor. Então você vai fazer um estudo total desse paciente seu, de tudo, do que ele faz no dia a dia, como é que faz. Por exemplo, a gente tem uma vida corrida no hospital. Eu não tenho o horário de comer, é o horário que sobra entre uma cirurgia e outra. E aí? Exato. É por isso que a consulta, ela é tão importante, né? Às vezes eu tenho muitos amigos que são próximos de mim, que falam, me passa uma dieta aí. Achando que é facinho. Isso, me passa aí e tal. Mas eu preciso entender pra eu te prescrever alguma coisa que você vá conseguir seguir. Porque é isso que faz o cara ficar frustrado. Porque ele acha que a dieta é igual de todo mundo, né? Abre a gaveta, tira aquela folhinha, segue essa dieta aí que vai dar certo. Não, é pão com não sei o quê, com arroz e frango e salada e pronto. E chips, psyllium e pronto, é isso. Só ajusta as quantidades pra mim. Ou por que tantas pessoas já se autoprescrevem uma dieta de 1.200? Porque é isso na cabeça delas. Só que é exatamente por essa rotina que a maioria das pessoas tem que eu preciso pensar. Olha, não dá pra você cozinhar meio-dia porque você está no trabalho. O que a gente pode fazer para garantir a melhor opção dentro da sua realidade, né? Uma coisa que pega muito é consumo de água. Eu não posso consumir água nessa quantidade porque eu preciso ir ao banheiro toda hora. Mas aí é inegociável. Um corpo desidratado, ele é mais exausto. Ele não emagrece com eficiência, tem o metabolismo desacelerado, ele fica com dor de cabeça, fica fadigado, o desempenho do exercício vai lá embaixo. E a água é um solvente, né? Na realidade, você precisa disso para ajudar na química do organismo, né? Exato. É porque a gente fica sempre procurando condições perfeitas para fazer, quando, na verdade, quando você começa a fazer, é que as coisas começam a mudar. Então, a rotina se encaixa a você e não... E assim, quando você começa a sentir sede, é que seu corpo já tá pedindo praticamente arrego ali de hidratação, né? Exato. Quando a saliva fica mais grossa, que você tá com a boca Mas se eu chegar lá e tomar uma Coca-Cola geladinha... Não adianta. Não adianta? Não considera como líquido do dia que eu tenho que tomar? Certeza? Não, nem as frutas eu costumo calcular na meta de água.
Uma melancia, assim. Não, é ótimo se você Mas consumir, não mas tá não nessa meta. calcule. É água mesmo. Preciso garantir água mesmo. Água com gás. Pode ser. Pode ser? Pode Que pode bom. Já ser, pelo sem menos eu lembrei problema. alguma coisa. No conforto médico tem água com Se gás. safou dessa, hein? Essa me Se safei. safou dessa, hein? Pode ser. Porque a gente fala assim, a gente tá lá em uma cirurgia ou outra, você corre pra dentro do conforto médico e o que tiver você vai comer. Ah, então. E normalmente é pão com coxinha, alguma coisa salgado, que é gostoso, pão tipo de queijo salame. com água. Então, mas aonde que é esse pão? Vocês compram? Não, é dentro do Dentro do hospital tem um Tem, conforto serve. no centro cirúrgico que ele tem ali pra você relaxar e comer entre uma cirurgia e outra. E tem os almoços. né? Normalmente, tem alguns hospitais que tem a nutricionista, Uhum. que tem parte vegetariana, tem todo um negócio mais bonitinho. Tem hospital que é pão. E pão com queijo, pão com mortadela, pão com Coisa salame, sadia, né? coisa sadia, assim, É, sabe? então. E aí você fica meio que refém disso, porque você tá entre uma cirurgia e outra. Esse dia você tem 10 cirurgias. Você perdeu o horário do almoço, porque no hospital também tem o horário do almoço ali no conforto. Eles tiraram, você perdeu, vai comer pão. Uhum. Então, por isso- esse é o complicado. esses profissionais precisam de nutricionista, Então, porque e o nosso pão de papel é queijo ainda quebrar a com água. cabeça É. pra garantir que vocês tenham uma boa alimentação. Então, ali, você falando, eu já penso, putz, será que não dá pra levar um pouquinho de whey protein? Aí você come esse pão, que é uma fonte de carboidrato ótima, pão é maravilhoso, mas melhora a qualidade dele, garantindo o consumo de proteína. Você bate rapidinho com água, toma, já fica mais saciado, tem um impacto tá. menor, né, daquele periodão de jejum da cirurgia, você vai comer só pão com salame. Então, dá pra melhorar, dá pra levar uma banana de casa, dá pra levar uma laranja já Se descascada. intercalar uma fruta, alguma coisa, Poxa, já vai melhora ajudar. 1000 vezes. E às vezes você come muito pão, assim, você se sente saciado naquele momento, né? Só que daqui pouquinhas horas você começa a ter uma Queima muito baita rápido. fome de novo. Exato, porque é carboidrato. É. E carboidrato, ele vai ser digerido muito rapidinho, né? Então, meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo da quantidade que você comeu, você já tá morrendo de fome. E a proteína tem esse papel de garantir que a digestão seja mais lenta. É Então, o que a até... gente fala assim, a gente não é um atleta, mas você está dentro de uma sala cirúrgica com calor, com Em pé. capote, Você com precisa avental ficar de em- chumbo, em pé, precisa ficar em 2 pé por horas de hora. cirurgia, aquele pão já foi. Já foi. Imagina um sofrimento, né? Ele horas e horas em pé, com fome, tendo que se concentrar, porque não pode haver nenhum momento de descontração Aham. ali no que vocês estão fazendo. E às vezes a nossa rotina são muitas cirurgias, então você vai cansando durante o dia mais ainda, né? Nossa, gente, aí que eu falo, olha, precisa realmente... Precisamos da nutricionista que está aqui É. conosco Sim. para fazer essa Não é só análise. para atleta. A gente da área da saúde também precisa ter essas Também coisas, precisa. né? Regras, A gente né? até fala, a gente dá aula também, fala pro pessoal, faz uma academia, uma caminhada que seja, porque você vai ficar horas em pé. Você tem que ter, querendo ou não, um preparo. Tem que ter um Não é preparo. simplesmente ficar ali e boa, né? Você tem que ter uma alimentação legal, um preparo físico bacana, senão você não aguenta. Não É aguenta. bem puxado. Exato. Você vai passar o dia com dor, né? É como tem uma hora que começa a doer, né? Você Vai passar começa o a dia gastar energia, vai... As câimbras é sinal de alimentação ou não, ou é fadiga só? As câimbras podem ser alguma deficiência nutricional, aí precisa estudar o caso da pessoa, mas normalmente pode ser sim. Hoje em dia as pessoas estão comendo cada vez pior, na minha opinião, o que eu vejo no dia a dia. Mas pode ser fadiga também, pode ser outras situações. Mas falando de nutrição, eu acho sim que as pessoas elas não se nutrem mais, né? Mas é muito por conta do excesso de trabalho, excesso de estudo, autocobrança, dorme mal, come o que dê pela frente. Ou nem come, né? Não, O comer e dormir é bom? Não. O ideal é que a gente... Uma pizza só inteira, 8 Nossa pedaços, Senhora. deitar, Comer e e 1 deitar. litro de Coca-Cola. A gente tem várias complicações que podem surgir desse comer e dormir. Uma delas, o refluxo, por exemplo. Né? Tá. Você acabou de comer, você pode ter esse problema de refluxo. Mas, principalmente que para quem dorme muito tarde, à noite a gente não tem a produção eficiente da insulina, por exemplo, que ela vai ter o papel de pegar essa energia, essa glicose, transformar em energia pra gente ter energia. Tá. À noite a gente tem a participação de outros hormônios que não atuam tão fortemente nisso. Então, você vai se sentir pesado, fadigado, vai ter um sono mais complicado, porque o corpo fica, gente, eu faço ele dormir, eu faço a digestão, eu transformo isso aqui em energia, o que eu faço com isso aqui que tá acontecendo? Então, você confunde mesmo essa questão do corpo. Por isso que a gente fala muito no ciclo circadiano
e a gente olha... Desculpa. Ciclo circadiano. Esse eu não conheço. O que seria? Ele fala pra gente, dá um norte de como a gente poderia colocar a nossa alimentação e as nossas práticas de atividade física num contexto saudável, do que seria o melhor pra gente. Então, puxa, a maior parte das calorias, elas têm que estar concentradas no período do dia, onde a gente vai usar essa energia efetivamente, comer menos no período noturno. Então, praticar atividade física mais no período do dia, que você usa essa energia, você consegue se recuperar, dormir adequadamente. Então, falando de uma forma mais simples, né? Sim. Ele diz pra gente como a gente deveria fazer. Essa é aquela alimentação que o atleta faz antes de começar a fazer o exercício, ele se alimenta para ter maior... O atleta não, ele já chega, eu costumo falar que ele já chega assim... Chegando. Pro atleta é muito desafiador, né? Não tem, é muito diferente de uma pessoa que a gente, quando vai atender uma pessoa comum, a gente vai considerar que ela tem final de semana, que ela viaja, que ela tem feriado, que ela tem família, que tem macarrão com frango no domingo. A gente vai considerar isso. Pro atleta, não. Olha, isso aqui de domingo a domingo, não tem chocolatinho, não tem nada, é isso aqui. Lixo, não, né? não tem como. Não existe isso. Não. Eu tenho muito contato com atletas de MMA, né, alguns amigos do UFC, e eles falam, a luta, a parte mais difícil é a parte da comida, é a parte do treino. Quando você sobe pra lutar, ali já é a nossa diversão, a gente já sabe o que fazer, mas o pré-luta que é complicado. Sim. É a alimentação regradinha, o sono tem que ser regrado, 2 treinos por dia, você vai desgastando o corpo, né? Ele tem que chegar num peso exato, porque senão ele nem sobe pra competir, ou ele muda a categoria e tudo mais. Exatamente. Tem a questão da desidratação, né? Então ele faltando 8 dias, 4 dias, enfim, ele tá lá com 10 litros de água por dia, e nos últimos dias ele não pode nem tomar água, basicamente. De água, é uma coisa que eu li, quanto a gente tem que tomar de água, vamos dizer, uma pessoa normal, né? Tá. Não um atleta. Quanto? Às vezes eu falo, não, você vê seu peso, multiplica por não sei quanto, divide, tira a raiz quadrada, o que é? Pode ser. Eu gosto de fazer essa conta, eu gosto de me nortear por essa conta, porque acho que os 2 litros, ele não atende todo mundo. Ele vai atender uma parcela de pessoas, 2 litros e meio de água, que é o que a gente tem. Claro que se você conseguir garantir isso, puxa, já é muito melhor. Eu sei, se eu tiver 2 litros no meu dia a dia, já tô fazendo alguma coisa. Já tá fazendo alguma coisa, sem sombra de dúvidas. Porque se você for ver bem, você fala assim, eu tomo bastante água. Aí que você começa a perguntar pra pessoa, você vê que ela toma 500 ml porcionado. Aí você fala, Fica com uma garrafinha de 15 ml. Mas aí você fala água, não é olhar tomar aquele suco de caixinha. Não, é água pura. Cerveja, nada disso. Não, cerveja sem álcool. Pode ser cerveja sem álcool? Não. É água. É água. É água. Desse jeito a gente vai morrer. Desse jeito é difícil, viu? É água. Mas eu gosto de calcular 35 ml por quilo de peso por dia. Então, 35 ml, a conta são de 35 a 50, 60 ml, depende muito da necessidade da pessoa. Então, você vai ver que um cara que pesa 100 quilos, ele vai tomar muita água. Muita água. Porque às vezes eu vejo pessoas que vem com aquele galão, parece um galão, 8 litros. Eu falei, gente, mas você está aqui sentado, lá no nosso trabalho, você está aqui sentado, 8 litros, você não está sobrecarregando? Depende. Paciente com obesidade, quando ele está com o IMC muito alto, se bem que o IMC hoje a gente não usa mais para classificar, mas não? Depois você me conta por quê. Pode deixar. Quando ele tá muito acima do peso e ele descobre que a meta de água dele vai ser 7, 8 litros, ele fica assim, mas tudo isso eu não dou conta de tomar, mas você precisa hidratar. Porque você tem um corpo grande e você precisa hidratar todo esse corpo. É muito sangue. Sim. Precisa oxigenar todos esses tecidos, precisa bombear o sangue direito, precisa se hidratar, precisa ter condicionamento. Não é 2 litros, não vai te sustentar. Entendi. Então, ele fica assustado, mas aí depois que ele começa a tomar água, que ele começa a ver o impacto da água, isso é muito rápido. Acho que ajustar o consumo de água é o que faz você ver um resultado assim muito rápido, ele começa a ficar animado e começa a se acostumar até. Aí quando ele diminui por conta própria, né? Exato. É questão de costume, eu acho, né? Exato. Hoje eu vejo assim, a academia é um costume. O cara vai 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque já viciou com aquilo. Eu costumo falar que a academia, eu penso de uma forma diferente da maioria das pessoas e eu tento trazer isso pra elas, né? As pessoas pensam assim, eu vou pra academia pra conseguir um corpo legal. Só que esse corpo legal, ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Daqui 1 ano, 2, 3. E aí?
se você só tá motivado por isso. Chegou o corpo legal. Você vai entrar numa desmotivação de quem já tem um corpo legal. Eu já tenho um corpo legal, não preciso ir tanto assim pra academia. Relaxar. Eu costumo pensar de uma forma diferente. Com esse excesso de trabalho que a gente tem, que a gente mal consegue parar pra comer, quando eu tô indo pra academia, eu penso, esse é o único momento do dia em que eu posso ficar em paz. Tá. Quando eu sair daqui, a casa vai cair. Vai voltar todo? Não, meu WhatsApp não vai parar, eu vou ter que trabalhar insanamente, eu não vou ter tempo mal pra... Vou ter que comer ali rapidinho e tudo mais... Na correria, é problema pra resolver, trabalho é problema pra resolver. E isso só vai parar a hora que eu deitar pra dormir, e nem isso, porque você deita já preocupado, pensando o que você vai fazer amanhã. Então, quando eu tô na academia, é o único momento do dia em que eu não consigo resolver nada. Eu não consigo resolver nada. Você se desliga ali. Porque eu tenho que focar no movimento, senão eu posso me lesionar. Eu tô feliz porque eu tô fazendo alguma coisa por mim. Então eu saio dali e falo, cara, agora o dia pode vir do jeito que ele for. Por mim eu já fiz, tá feito. Sim. E essa é uma motivação de longo prazo. Porque se você pensar assim, que você merece ter 1 horinha por dia pra você e que só dentro da academia você vai ter 1 horinha por dia pra você, acho que você consegue manter mais. E lá no consultório, o paciente chega, sei lá, vamos dar um exemplo, quero emagrecer, você vai fazer alguns exames ali, algumas avaliações, bioimpedância, por exemplo. Você pode pedir algum exame laboratorial também para completar essa avaliação do paciente? Posso pedir exames laboratoriais, exames de sangue. Claro que a gente, enquanto nutricionista, tem algumas limitações, porque o laboratório ele vai questionar ali por que você está pedindo um perfil hormonal, por exemplo, ou algumas vitaminas muito específicas. Mas a gente consegue, pelo menos através do hemograma, fazer uma análise legal. A gente consegue fazer isso. Então, a gente pede, sim, exames laboratoriais, mas a gente trabalha muito com a bioimpedância, né? Então, a gente faz essa avaliação para ver a questão de composição corporal e o paciente adora. Ele é a parte favorita dele e a minha também, vou ser bem honesta. Mas por quê? Porque ele quer ver quanto de gordura ele tá. Tá. Ele quer ver quanto de massa muscular ele tá, quanto de músculo. E ele quer saber quanto que ele vai melhorar em quanto tempo. E aí ele tá ansioso pra ver, quando ele vê ele fica chateado, mas aí... Vai vendo a coisa acontecer, né? Gente, só... que tá gravando, né? Posso falar? Eu posso colocar aqui uma bioimpedância. Legal. Você consegue... Consigo. É rapidinho por aqui. Pessoal, tivemos um corte aqui rapidinho que eu coloquei umas fotos para Kathleen explicar pra gente o que é uma bioimpedância e ela explicar como é que funciona essa avaliação, tá? Então, Kathleen, essa fotinha aí, explica pra gente o que é. Tá, aqui a gente tem alguns biomarcadores de saúde, a gente vai chamar assim, para avaliar a composição corporal e o estado nutricional do paciente. Essa bioimpedância que eu faço lá na clínica, a gente chama de bioimpedância tetrapolar. Ela é um pouquinho diferente das que a gente faz na academia, né? Que a gente vai segurar ou vai só subir em cima da balança. Ela utiliza eletrodos, iguais àqueles de exames do coração, para ficar fácil assim de entender. Só que a gente coloca nos pés e nas mãos, então ela acaba tendo... Pés e mãos. Nos pés e nas mãos, e aí a gente coloca uma espécie de presilha, assim, né? Uns fiozinhos pra passar uma corrente elétrica, e aí, como ela tem mais ponto de contato, ela acaba sendo um pouco mais precisa e dando mais biomarcadores de saúde pra gente do que a maioria das bioimpedâncias. Então, aqui, a gente tem esse gráfico que a gente vai chamar de gordura corporal, e eles sempre vão ter esses formatinhos de meia-lua, porque eles são baseados no estudo chamado curva de Gauss, onde eles pegam uma série de pessoas do mesmo sexo, peso, altura que você, e avaliam o que seria um percentual de gordura saudável, o que não, para mais ou para menos. Então, quando você está no meio dessa curva, você está mais próximo do que seria o saudável, o ideal. Quando você está mais para as extremidades, você está em excesso ou falta, mas é claro que isoladamente não dá para avaliar, porque a gente precisa olhar para o paciente e ver se de fato é um excesso ou uma falta, ou se é uma outra condição. Então, aqui no percentual de gordura, essa é uma paciente do sexo feminino, com 46 anos, foi a primeira bioimpedância que ela fez, primeiro atendimento com a gente, ela chegou com um percentual de gordura de 30%. E aí é intuitivo, né? Se não tá no verde, não tá no meio. Entendi. Se não tá no verde, não tá no meio. Então, ela desce um pouquinho pro amarelo, que a gente vai chamar de desvio padrão.
informando pra mim que o percentual... Exato. Que o percentual de gordura corporal dela tá mais alto do que deveria. Então, ela tá ali entrando num sobrepeso. Na composição corporal, 30%. Pra ela, pro sexo, altura, peso dela, já é um percentual de gordura corporal acima do esperado. Aí entra naquele obesidade grau 1, grau 2... Aqui ainda não, no caso dela, mas entra já num sobrepeso. Entendi. Pode entrar já num sobrepeso. A gente tem um outro índice, que é o índice de hidratação geral. A gente quer ver quantos litros de água tem dentro desse corpo. A hidratação é o biomarcador mais importante, como eu já disse. A gente sempre vai começar a leitura da bioimpedância falando da hidratação, embora o paciente ele não quer saber de hidratação. Porque se o corpo não estiver bem hidratado, o emagrecimento vai ser difícil, a hipertrofia nem se fala e ele não vai ter nem energia para conquistar tudo isso, né? A célula não vai fazer a função da forma que a água, deveria. ela é importante. Muito importante. Essencial, realmente. Muito, sem sombra de dúvidas. É que o paciente, tem outras fotos para você explicar, mas o paciente, quando ele vai procurar um nutricionista, ele quer saber quanto ele tá pesando. E ponto. Sim. Ele nem sabe que isso existe. Né? E quando você faz e mostra isso para ele fala, caraca. Sim, mas só aquele IMC já não resolve o assunto? Não. Hoje em dia, menos ainda, para ser sincero. O IMC ele vai deixar de ser um biomarcador ali, uma forma de avaliação. De novo, né, o diagnóstico de sobrepeso e obesidade, ele é dado sempre por um médico, o nutricionista, ele vai fazer o tratamento disso, mas o que a gente sabe é que o IMC, ele tem sido muito subjetivo. Então, ele avalia puramente em relação peso e altura. E dá para você estar com um peso superior ao que a sua altura, ela demanda, através do IMC, simplesmente por ter mais massa muscular. Entendi. Por ter mais massa magra. Então, como não dá pra ser fidedigno com esse biomarcador, então ele vem deixando de ser utilizado. Logo, ele deve sair das diretrizes aí. Legal. A gente pode a hidratação aqui embaixo... Aqui você também tem um marcadorzinho ali, lá também. Aí da hidratação ainda, aqui embaixo. Isso. Aí, no caso dessa paciente, ela tá com um ponteiro bem no centro, né? E aí ele tá dizendo pra mim o seguinte, olha, ela não tá no meio, mas ela tá dentro de um desvio padrão aceitável. Então, ela tá dentro de uma hidratação geral ok para a população dela. Se ela tá mais para a esquerda ou mais para a direita, a gente pode ter algumas interpretações. Não dá para olhar sozinho, porque, por exemplo, ela tá com mais para direita ali, né, para esquerda. Então ela tá com muita água, pode ser uma retenção, tá muita água. Ela tá mais para direita, tá com pouca água, pode ser uma desidratação, mas a gente vai ter que associar essa análise à análise da água intra e extracelular. A gente tem que entender desses litros que ela tem, 26 litros no corpo, como que isso tá distribuído. E aí é onde a gente entra na próxima fotinha ali. Uma curiosidade, você falou que você põe os marcadores nas mãos e nos pés. É porque lá faz a concentração da água ou... Não, é porque... eu sempre explico isso na bioimpedância, né? Então, eu vou pegar aqui meu celular pra exemplificar. Aquelas bioimpedâncias que vocês pegam assim, na academia... Aqui, né? A gente chama isso de ponto de contato. Então, eu tenho duas mãos, 2 pontos de contato. A corrente elétrica dessas bioimpedâncias bipolares, ela vai passar onde tem ponto de contato e vai estimar onde ela não passou. Então, ela vai passar em toda a parte superior, vai fazer a medição e vai estimar a outra parte do corpo. Como essa bioimpedância eu vou colocar 2 pontos de contato nas mãos e 2 pontos de contato nos pés, ela vai medir a metade do corpo inteira e vai estimar a outra metade. Então, a gente tá pegando parte abdominal, tá pegando perna, acaba sendo um pouco mais preciso. Que legal, essa bioimpedância eu nunca tinha visto. Também não. É legal, essa é legal. E aí, a gente entra aqui na água intra e extracelular, que tá lá em cima. Vocês podem ver que tem uma bolinha desenhada, né? Ali representa uma célula. Legal. Então, é pra ficar intuitivo, pra você saber, tipo, nossa, quanta água eu tenho dentro da célula, quanta água eu tenho fora. Então, essa paciente aqui tava com 53% de água dentro da célula e 46% fora. A proporção que a gente espera, claro que não vai ser perfeito, porque as pessoas são muito individuais, mas 60% da água dentro, 40% da água fora. Então, se ela tem mais água fora, isso representa uma retenção de líquido. E faz todo sentido. Quando você avalia a paciente, você olha para ela, você vê uma retenção de líquido ali. E aí, fazendo o ajuste da água, a gente consegue trazer esse ponteiro mais para o centro. Bacana.
Esse eu Legal, nunca né? tinha visto. Também não. Esse eu nunca tinha visto. Muito E legal. aí ele embaixo já envolve É o meu peso... favorito. Não, esse é interessante porque assim, eu já fiz algumas bioimpedâncias. Já fiz esse de levantar aqui, que você quer aquela cordinha, né? Que você desacopla ali da balança. Fiz uma outra que você só segura do lado, mas esse do eletrodo... Esse interessantíssimo. esse tem na faculdade, é super concorrido e tudo mais. É uma das melhores É o padrão ouro ali da bioimpedância. Exato. Sensacional. Exatamente. Claro que tem um preparo, né? Você não pode chegar lá e simplesmente fazer. Você tem que... tem um preparo antes da bioimpedância. Porque senão você engana a gente. Esse preparo para qualquer paciente é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Não vai variar ali pro senhorzinho, pro atleta? Não. É o mesmo preparo. É o mesmo preparo, porque envolve ali não treinar no dia anterior, envolve não tomar café, né? Pra não dar um falso taxa metabólica basal, envolve estar de jejum há pelo menos 4 horas, tomar 2 litros de água no dia anterior, ou ajustar a quantidade de água, tudo isso pra gente poder ter realmente uma avaliação mais precisa. Legal. E essa, quando você fala massa magra e massa muscular, é aqui tá bem ou tá descompensado? Legal, também? boa pergunta. A gente tem duas informações, né? Massa magra e massa muscular, que são coisas diferentes. Massa magra é tudo que tem no corpo, considerando a pele, os ossos, o sangue, os órgãos, menos a gordura. Então ele tá contando inclusive o músculo, mas não tá contando a gordura. A massa muscular, ela só tá contando o músculo. Então, quanto de músculo você tem no corpo? É legal a gente fazendo a bioimpedância, que você vai vendo quanto de músculo você tá ganhando à medida que você tá treinando e fazendo dieta. No caso dessa paciente, o que a gente avalia? A gente avalia aqui, né? A gente tem uma relação músculo-gordura. Ele tá dizendo que para cada 1 quilo de gordura que essa paciente tem no corpo, ela tem 1 quilo de músculo. Uma proporção muito parecida. Mas a gente precisa lembrar que a gordura ela é muito maior que o músculo, né? Se a gente for... Ela é muito mais volumosa do que o músculo. A gente vê isso na cirurgia, né? Quando faz a incisão no paciente, a gente vê o tamanho das gorduras. Então a gente gostaria que essa paciente tivesse um pouquinho mais de músculo para cada quilo de gordura. É isso que a gente chama de composição corporal. E, gente, a gente pega paciente que tem uma relação músculo-gordura de 500 gramas de músculo para cada 1 quilo de gordura. Então, isso é mais recorrente ainda. Essa paciente é mais rara, ela já chegou... treinando, o percentual de gordura um pouco alto porque não fazia dieta, e aí, né, a dieta quem vai... Porque é importante a gente falar dessa parte multidisciplinar, né? Não adianta fazer só dieta. Não. E não adianta também só treinar. Não. Você tem que ter a junção desses dois para ter um bom resultado. Um bom resultado, uma estabilidade ali legal. Sem dúvidas. É 30% treino, 70% a dieta, né? Ela é mais... Esteticamente falando, e no contexto de saúde, é claro, né? A gente vê estudos que falam que a prática de atividade física, ela pode atenuar complicações em decorrência da má alimentação. Entendi. Isso pode acontecer de fato, se você é ativo e tudo mais. Você vê, tem gente que, Sim. puxa, come super mal, mas tá sempre ativo e o cara tá bem. Claro, mas se você... Imagina o potencial desse corpo comendo bem. Né? Entendi. Imagine o potencial. Então, Fica alta performance. Nossa, ali. Total. E essa relação músculo-gordura, pra mim, é a minha favorita. Porque à medida que o paciente ele ganha músculo, a taxa metabólica basal aumenta, o desempenho aumenta. E quanto mais músculo no seu corpo, como o músculo ele consome muita energia pra estar ali, pra existir, fica mais difícil engordar à medida que você ganha músculo. Então, fica mais difícil ganhar peso porque você tá ali com o metabolismo super alto e tá muito ativo, né? Isso é bem Existe legal. um limite para corpo, para músculo? Saudável? A genética quem determina o seu potencial. A gente vai ver raros casos, e aí se a gente olhar a história do fisiculturismo lá atrás, é claro, isso antes do uso de ergogênicos e tudo mais, a gente já via jovens que desenvolvem uma musculatura, assim, muito diferente. Perfeito, né? Exato. Mas a gente tem um limite, mas esse limite a gente só vai conseguir ver ele com anos de treinamento, né? Então, ali perto dos seus 10 anos de treinamento, você vai ver o limite do teu corpo de fato. Sem literalmente usar nada. Sem usar nada. Aí, quando a gente tá falando de ergogênico, aí... Sim, aí você faz toda uma mutação, né? Não, aí você supera, né? A gente chama de suprafisiológica mesmo, ou seja, você vai ganhar uma massa muscular emprestada enquanto você estiver usando, e aí quando você parar de usar, obviamente você vai perder uma quantidade significativa e vai se manter com o que a tua genética te permitir.
Porque às vezes a pessoa quer, eu quero ficar um monstro. Mas peraí, sua estatura, tudo isso tá dentro, não é assim? Tudo. Você vê que pessoas com menores estaturas, por exemplo, elas aparentam, quando elas começam a treinar e fazer dieta, estar mais fortes, mais volumosas. Porque, gente, é como encher uma garrafa, né? A gente tem essa garrafinha pequena aqui que tem 200 ml. Se você colocar esses 200 ml numa garrafa grande... É nada. É nada. Então, o cara mais alto, ele vai parecer menos forte quando comparado a um cara de 1,60 m, por exemplo, que treina e tudo mais. É claro que se ele tiver uma genética super favorável, aí... tudo bem, aí é outra situação. Mas a gente tem essa diferença, assim. Que sim, as etnias são diferentes, né? Se então, você pega pessoas de determinadas... Você vê que o porte dele já é um porte diferente, né? Sim, quando a gente vai calcular a taxa metabólica basal, por exemplo, quando a gente vai calcular o MET, gasto por atividade, enfim, a gente tem algumas classificações. Então, pessoas negras, brancas e tudo mais, porque vai ter uma diferença ali. Né? Entre homens e mulheres também. Também. Principalmente entre homens e mulheres, sem sombra de dúvida nenhuma. A vida é um pouquinho injusta com as mulheres nesse sentido. Não, é que aí a gente briga daquela história do esporte, né? O cara que passa a pensar que é mulher, né? E vai querer lutar com uma mulher, não dá pra fazer isso, porque a gente tá começando a ver que não tem sentido. Não tem sentido. É complicado. Né? A mulher, a gente tem uma quantidade de massa muscular muito diferente do homem. É proporcional a gente. O ciclo menstrual, ele impacta absolutamente no nosso desempenho, impacta na nossa disposição, força, enfim, sensibilidade. Você vê, né? O homem chega na academia sem nunca ter treinado. Na vida, ele faz uma barra fixa. A mulher treina anos para conseguir fazer. Então, a força é muito diferente, né? A força de pegada é muito diferente da força da mulher. É claro que existem mulheres que superam homens, mas isso são casos isolados e tudo mais. É mais difícil de ver. Mas mesmo tomando esses hormônios, essas coisas, também não vai mudar essa situação. Vai. Só se a gente estiver comparando a mulher que toma hormônio com o cara que não toma. E com certeza ela é muito mais forte que ele. Se você pegar o cara que treina, a mulher que treina, o homem vai sempre ser mais forte. E o desempenho também, né? A energia. O cara, ele tem um ciclo tranquilo. Ele não tem variação hormonal importante. Ele é linear, exato. Agora, a mulher, não. É claro que existem uma série de recursos que dá pra contornar tudo isso, mas é muito difícil. De novo, existem casos e casos. A gente vai ter casos que não vão se encaixar aqui. Mas no consultório a gente vê o quanto um homem em 3 meses, ele tem um resultado que a mulher precisa de 1 ano e meio. É bem diferente, É bem diferente. E voltando aqui, então aqui a gente já entra na parte do IMC que a gente estava falando, né? Então, 45 anos, IMC... Bom, eu vejo um IMC ok. Quase no limitezinho. 23,9. E você vê como não dá pra confiar tanto. Porque, olhando só o IMC de forma isolada, eutrófico. Até 24,99, tá eutrófico. Mas quando você olha o percentual de gordura corporal, falando ali, tem alguma coisa pra ajustar aqui. E aí entra uma pergunta. O obeso, ele tem anemia? Pode ter sim. Não é porque a pessoa pensa que anemia é só não comer, né? Só não como, a pessoa vai ter anemia, mas ela vai estar magra porque ela não come. E sim, gente, porque a anemia, ela fala também de nutriente. Você está nutrindo esse corpo ou você está só comendo? Se não está suprindo esse corpo das necessidades nutricionais, você pode estar anêmico, sim. E aí, no consultório, a gente, através de relatos, então, do cansaço, da fadiga, da falta de disposição, você consegue ver sinais de uma possível anemia, consegue pedir exame, mas é importante lembrar que o diagnóstico é feito sempre por um médico e o nutricionista está ali associado, fazendo todo o tratamento nutricional. Se precisar de alguma suplementação suprafisiológica ali, uma coisa mais específica, aí o médico entra com a medicação que for necessário. Tem mais uma fotinha aí, Vagnão? Aí, beleza. Ângulo de análise celular. Explica pra gente aí. Legal. Esse é legal. A análise celular, eu falo pro paciente, olha, não adianta me enganar, porque quando você vai na consulta, quando você for na consulta... Imagina que o paciente faz isso, Imagina. Né? Nossa, gente, muito. Ele vai na consulta e fala assim, a gente pode olhar para um músculo super bom, a gente pode olhar para uma percentual de gordura super ok, para uma hidratação super ok. Mas a gente sempre tem uma carta na manga que a gente chama de análise celular. Porque, e aqui eu pego uso de ergogênico não relatado. Aí não dá pra enganar, né? Não. Essa parte não dá pra enganar. E eu vou explicar. Nunca usei. Não uso nada. Eu falo, mas é alguma coisa eu sou errada. forte assim de natureza. Sim,
Aqui dá pra pegar maus hábitos, tipo fumo, né? Uso de bebida alcoólica, estresse crônico, várias condições. Por quê? A análise da saúde celular, ela, como o próprio nome diz, ela vai fazer uma análise da qualidade da sua célula. E o nosso corpo é formado por um monte de células. Eu falo pro paciente, pega um monte de bolinha, junta tudo e faz você. É isso que é o corpo, um monte de células juntos. E a gente vai analisar a saúde dessa célula. Quantos anos você tem biologicamente e quantos anos o seu corpo entende que ele tem de acordo com os seus hábitos de vida. E aí, por exemplo, no caso dessa paciente, ela chegou com 45 anos e uma saúde celular de 45 anos. Estava ok, mas eu tenho pacientes com 19 anos que chegam com uma saúde celular de 27, 28. Aí o paciente fica desesperado e fala, dá pra reverter? Não só dá, como dá pra superar. E esse é o biomarcador que melhora mais rápido, porque você começou a se exercitar, parou de fumar, parou de beber, as células se renovam, né? Sim. De tempos em tempos. Então, a célula que vai ser renovada, ela vai vir mais forte, mais saudável, fazendo as funções como deveriam. Assim, não é eu que sou eu, velho. É minha célula que tá meio desgastada, né? Então, que não tá regenerando bem. Já escutei. Ela que não tá... Ó, eu sou novinho, né? Minha célula que tem problema. Já escutei isso. O meu osso é grosso, por isso que eu sou grosso. E por que eu falo do uso de ergogênico? Porque o anabolismo direto, né? Ele não renova a célula. Né? Então, a gente tem um envelhecimento precoce com o uso de ergogênico. Aí você... Claro, vocês já viram que geralmente atleta que utilizam, eles têm aparência um pouco mais envelhecida. Sim. É exatamente isso, né? Então, ele tá no anabolismo constante, ele não cataboliza, né? Porque ele tá sempre sob o uso de hormônio, o consumo muito alto de proteína associado junto. Então, não tem a renovação eficiente dessa célula e aí É aquilo que você falou, né? A célula tá no nosso tecido, tá em tudo. Tudo. Então, a gente é a célula, né? É uma célula não dá com pra água. enganar, né? Não e dá. assim, quando você olha uma pessoa que até começou a usar há pouco tempo, você sabe que ela tá usando. É nítido. Você consegue ver, né? Não dá pra enganar. Isso clinicamente falando, depende, ó. Eu tenho pacientes que têm um shape super bom e eles falam assim, todo mundo fala que eu uso e tal. A gente, profissional que tá ali atendendo, eu, médico, personal e tudo mais, a gente consegue ver. A gente consegue ver pela qualidade da pele, pela espessura da pele, pelo hábito associado. Tipo, o cara não segue a dieta de treino tão legal, mas ele tá com um corpo... Dilatação das veias. Super legal. Aí você fala, opa, tem alguma coisa aqui e tudo mais. Mas pra pessoa que não entende, ela vai achar que todo o corpo que tá treinado tá usando alguma coisa. Ela vai achar que todo o corpo que tá treinado tá usando alguma coisa. Que 99,9 tá usando alguma coisa. Igual às vezes a gente pega uns pacientes assim, né? O cara rompeu o bíceps. Né, ou o peitoral. Nossa, Isso é um caso acontece. clássico de uso, né? Aí porque você fica muito... Você aumenta muito a carga. Exatamente. Você se sente muito mais você sente enérgico. o super-homem mesmo. Sim. É bom falar, é bom reforçar isso, porque daqui a pouco as pessoas vão tudo atrás de ergogênico. Falar, é tudo isso que eu preciso. Mas, gente, tem que ter acompanhamento com o médico, tem que ter, é muito sério. Tem que ter um bom plano de saúde também. É bem importante deixar isso claro. Tem que ter um bom plano de saúde, tem que ter acompanhamento com o médico, porque uma hora a conta vai chegar. Isso tá nos melhores livros de fisiologia do exercício, que fala de uso de ergogênico. Uma hora a conta chega. Acontece, mais cedo ou mais tarde. Vai depender muito de você e tudo mais, mas uma hora a Você vai conta ter uma chega. deformidade, que a gente pegou um caso que ele falou, ele foi fazer o supino, né? Estourou a peitoral. Tá bom, vamos falar, não faço nada, não tomo nada. Na hora que você abre a incisão que você vê, você não consegue nem suturar o tecido. A musculatura tá... Porque ela dissolve, ela rasga. Você entendeu? Então você nítido nítido que tá lá. E vai ter que pôr Gente. uma prótese para poder manter o peitoral. A gente é contra ou a favor? Putz, Kathleen, olha... Então a gente vê lá no final, porque aí já é final, porque não tem o que você fazer. Eu acho que para quem tá buscando um objetivo de trabalho, isso é indiscutível. Enfim, para os fisiculturistas e tudo mais, eles precisam o ganha-pão deles. Mas para uma pessoa normal, tem que avaliar bem a necessidade. A gente tem paciente que, claro, faz uso, mas é mínimo, a maioria não quer. E esses pacientes que querem, eles passaram uma vida inteira insatisfeitos com o corpo, passaram uma vida inteira sem se olhar no espelho e se amar. E aí ele vê aquilo como uma alternativa. E é claro que o meu papel, o papel do médico, o papel do personal, o papel de todo mundo que está envolvido ali, é orientar bem, né? E avaliar se é possível.
Antes de mais nada. O psicológico está influenciando nisso, pelo que você está falando. Às vezes a pessoa chega lá, eu quero ficar, né, do tamanho do Schwarzenegger. Eu quero ficar grande. Só que você tem 1,65, você não vai ficar nunca do tamanho dele. Já começa por aí, né? O psicológico, ele é tudo, né? Ele tá presente do momento em que você entra num consultório de nutrição e toma a decisão de mudar a sua vida. E se você não tiver esse psicológico muito bem trabalhado, você desiste. Porque às vezes o que afeta, às vezes eu vejo a gente que é mais gordinho, é quando você vai comprar uma roupa. Aquilo afeta o seu psicológico terrivelmente. Nossa, dá um ódio. Você experimenta, vou pôr uma 40. Quando chega lá, esse 40 já passou a 60. Eu falei, como é que era? Mas eu punha 40. Né? Eu imagino, e para o paciente, a gente tem lá na clínica, né, no formato que eu trabalho, a gente faz essa avaliação da bioimpedância, mas toda semana eu faço uma outra avaliação que é muito parecida com essa, que vai dar os mesmos biomarcadores, hidratação, taxa metabólica, basal, massa muscular, massa magra, gordura, que é por a inteligência artificial. Então, a gente vai fotografar o paciente e ensinar ele a fazer em casa. Toda sexta-feira ele vai e tira fotos para mim com o traje que eu determino ali para ele tirar. E aí eu gero uma avaliação toda semana. Por quê? Porque a gente quer acompanhar se ele tá aderente à dieta, se ele tá aderente à água, se ele tá aderente ao exercício. Então, a gente vê lá se aumentou a panturrilha, se diminuiu, se a barriga diminuiu, aumentou. Não no tom de cobrança, mas para que ele veja que tá tendo que à medida que ele resultado também. Isso. E para ele, tirar essa foto é o fim do mundo. Uma tortura. Ele fica muito mal. E aí eu não entendia, né? Até eu virar paciente. A gente acaba... O meu personal me atende, o que atende comigo, ele também me atende, ele fala, vamos tirar só. Aí você fica mal, você fica, ai, será que eu melhorei? Nossa. Será que eu piorei? A pneuzinho sumiu, apareceu. Aí você tira uma foto e você fala, não tô legal nessa foto. Gente, é muito complicado. Essa parte difícil. Por isso que chata o paciente... essa foto. Tá, mas antes de mandar a foto, você vai lá no Corel, dá uma travessa, edita, dá uma mudada. Não pode. Mexe no aí, pega a inteligência artificial, dá uma mudada aqui. Coloca um tanquinho. E falando em dieta, tem dieta barata para ser feita? Porque, assim, a alimentação é o que a gente mais gasta, né? Para ter sei lá, uma nutrição saudável, realmente, você gasta uma grana aí, né? Principalmente os atletas de alta performance. Mas dá para fazer uma dieta gastando pouco? Dá. Dá para fazer uma dieta nutricionalmente adequada e gastando pouco. Mas eu costumo dizer que é sempre bom lembrar, né? Vai ser um pouquinho menos confortável do que se você pode gastar mais. Porque todo dia comer ovo, todo dia comer frango, chega uma hora todo que dia enche comer... o saco. Chega uma hora que você não fica... dá, não, porque o ovo tá caro. Então, estamos perdendo ovo. Mas o arroz com feijão já é proteína de alto valor biológico. O arroz é bom. Arroz é ótimo. É ótimo. Mesmo que a gente fala, aquele arroz que tem a casca, que não tem casca, tem umas coisas não, aí... Arroz negro, arroz integral, arroz não sei o quê, nananã. Tudo é a combinação. O arroz, ele é um excelente alimento, é uma fonte de carboidrato extremamente versátil, que vai com tudo. E ela associada ao feijão, a gente tá deixando de comer feijão pela correria do dia a dia, mas a gente tem proteína de alto valor biológico, tem carboidrato, proteína, tem a fibra do feijão, a gente tem uma alimentação excepcional. O brasileiro tem uma base alimentar muito boa. A gente tem uma base alimentar muito boa. Então, o arroz com feijão, por si só, ele já tem muita coisa. Claro, a gente vai colocar um legume, uma abobrinha, uma berinjela, uma cenoura para dar uma complementada. Muitas vezes a carne é muito caro, né? Isso é sempre importante lembrar. A carne vermelha é muito caro. Peixe, então... Nem se fala. Não dá para comer salmão todo dia. Não dá, não é? Então, e o peixe, ele é baixinho em calorias e tudo mais. Então, a 100 gramas de frango, se você for transformar em necessidade de peixe, você precisa de 220. Entendi. Que aí você compra o quê? 400 gramas no pacote do mercado. Então, o nutricionista, ele tem que estar aberto para isso. Ele tem que saber o preço das coisas para ele passar para o paciente alguma coisa que seja realista. Porque só fala assim... senão não vou conseguir cumprir, né? Olha, não consigo comer filé mignon no almoço 100 gramas de tarde e de noite. E, enfim, colocar um lanche com isso à tarde. Tipo, e aí você calcula, você fala, puxa, olha, 9 quilos de frango por mês dá tanto. Se você pegar na promoção, aí você porciona. Isso eu tô falando pra uma pessoa. Se a gente tá falando de uma família, a gente tem que ter essa noção do preço das coisas. Ela é importante nessa situação? Muito. Porque não adianta eu tô aqui, eu comendo lasanha, eu comendo arroz e com... Outro com dieta, outro pedindo um lanche. Muito. Primeiro porque a gente tem a necessidade de pertencimento. Então, a gente não quer ser diferente.
por mais que você esteja diferente e se sentindo, tipo, não, eu tô fazendo certo aqui, eu tô me cuidando, mas você não quer causar conflito na sua família, Sim. nos seus amigos, no seu trabalho. E depois, porque nunca, gente, que um prato de arroz com feijão vai ser mais cheiroso e mais saboroso que uma lasanha, Não vai. né? Então, você fica ali... Você Ao fica- invés de se tornar um momento prazeroso, de autocuidado, parece que você está se martirizando. Parece que você está se machucando, você sentindo aquele cheiro. Então, por isso que tem que ter um mental muito forte. A família é importante colaborar, mas se isso não for possível, se a família não colaborar, aí a parte psicológica tem que estar atrelada. Para você saber você que mesmo você tem está que- no seu caminho, que é a sua vida, é o seu objetivo, é o seu resultado. Ninguém pode fazer por você. E uma hora aquela pessoa ela vai ter um momento dela. Respeitar também, né? Tipo, eu já tive o meu momento de não querer fazer dieta nenhuma. E eu não queria que ninguém ficasse me perturbando. Mas se a família ajuda, é muito mais fácil. Uma outra coisa, a fritura, essas coisas, ela interfere? Ou é melhor nunca usar muita fritura? Ou você balanceia essas frituras também na alimentação? Olha, dá pra balancear se a pessoa gosta muito. Por exemplo, ai, Kathleen, puxa, se tirar minha batata frita, eu morro. Né? Aí eu fico negociando, né? Ah, Tipo, tá. mas todo dia... Aí você... a dieta pra pessoa normal é mais sobre incluir coisas do início do que tirar. A gente não tira, né? Dependendo da... Se a gente vê que a pessoa ela consegue levar uma dieta logo de cara, a gente consegue prescrever ali já voltado pro objetivo dela. Se não, aí a gente vai, ao invés de tirar as coisas, inclui uma fruta depois do almoço. Porque a ideia é o seguinte, ela consumindo essa fruta, ela vai ter um pouco mais de saciedade, aí vai comer um pouco menos à tarde, e uma coisa vai puxando a outra. Não vai assaltar a geladeira esses ali. espaços entre uma alimentação e outra. Eu tomo um café às 7 da manhã, depois só vou comer alguma coisa entre o almoço e o café. Não tem esses intervalos. As pessoas têm a ideia do comer de 3 em 3 horas, né? É. E por que isso existe? Não necessariamente precisa comer de 3 em 3 horas. Não tem que ter essa regra. Porque isso condiciona todo mundo a fazer igual e nem todo mundo tem as mesmas necessidades. E também depende do tipo de abordagem. Você tá numa abordagem de um comer intuitivo, tá numa abordagem mais restritiva, pensando num objetivo estético. Mas é importante você porcionar a comida pra você não chegar no final do dia e não acabar com tudo. Às vezes você come um pouquinho no almoço, fala, na janta eu como Meu menos, problema aí é você a chega na noite. janta. A pessoa fala, eu tomo café da manhã, eu almoço bem, consigo seguir, mas quando chega a noite, eu como tudo e mais um pouco que tiver, eu não consigo me controlar, passa até mal. Aí você vê, quantas horas... Que horas você almoçou? Almocei meio-dia. Que horas você jantou? 10 da noite. E o que você fez esse período todo? Tomei café e água. Aí você fala, Vai ter fome óbvio, mesmo. é óbvio. Então, se você porciona, a chance de você conseguir se manter dentro do planejamento, e aí, mesmo que você não tenha um planejamento, esteja comendo intuitivamente, comendo melhor intuitivamente, a chance de você sentir necessidade de comer coisas muito... um pastel na feira... 3 horas da tarde, é muito menor, porque você vai estar sempre saciado. Entendi. Isso é um feedback que eu recebo bastante. Então não é a regra, né? É você se ajustar de uma maneira de falar assim, não tô... Ficar saciado, né? Exato. Porque às vezes diz aquele ditado, eu tenho que sair da mesa, não é cheio, eu tenho que sair da mesa satisfeito, Né? gente. Que tem gente que quer ver o final. É. Né? Sim, isso vem muito de uma ideia do passado. Eu vejo isso sempre, né? Do paciente falar, olha, eu não gosto de desperdiçar comida de jeito nenhum. E aí, às vezes você está com muita fome, você chega do trabalho e tal, você faz um prato muito maior do que o que você realmente consegue comer. Porque você não consegue medir sua fome, né, ainda. E aí você come, tá satisfeito, mas ainda tem comida no prato. E aí você pensa, não, eu não posso desperdiçar comida e tudo mais. Realmente não pode. Por isso que você precisa procurar um nutricionista, pra você não desperdiçar. Mas também comer muito a mais do que o necessário É você forçar, né? muito. É que a galera do interior lá, nossa avó, né? É. Ela fala, tá gordo, tá bonito, tá saudável. Corado, né? Mas não é bem assim. Isso, Né? exatamente. Essa ideia, ela ainda é forte, especialmente nas crianças, o que é um fator de risco muito importante. A gente sabe o quanto a obesidade afeta o desenvolvimento de criança em todas as esferas da vida. Hoje a gente está tendo mais crianças obesas do que antigamente. Pelo as que eu crianças vejo. estão menos ativas, né? As Celular crianças só, né? Não E brinca aí, mais na rua, não faz mais nada. Exato. E também tem questões mal interpretadas pelas pessoas. Claro, né?
tipo assim, não vou criar um conflito com a criança. Ela quer comer um brigadeiro, ela come brigadeiro. Deixa, né? Ela quer comer, não quer almoçar, ela quer comer um pacote de salgadinho. Toma um pacote de salgadinho, pra não criar o conflito. Porque os pais estão muito ocupados, trabalhando muito, muito estressados. E também tem a ideia de, tipo, não vamos ficar criando conflito com a criança pra ela não ficar ruim lá na frente e tudo mais. Mas, gente, a criação, ela é desafiadora. Ela é pra ser assim. Ela é um desafio. Tem que ter um não, né? Tem que ter, às vezes. A gente brinca assim, né? Os pais educam. Quem deseduca é os avós. Eu não tenho obrigação nenhuma de educar meus netos. O pai é que se vire. Eu fiz com você. Agora você carrega, eu vou dar o doce, eu vou fazer, a gente vai brincar na chuva, vai fazer as coisas. Aí, falando do doce, paciente com diabetes, por exemplo. Tanto tipo 1, tipo 2 ou LADA. Mas ele é um formiguinha também. Você consegue colocar um docinho ali no meio? Ou então o cara tem que seguir aquela dieta e não pode comer nada de gostoso? Sim, essa é a pergunta mais importante. É uma pergunta que eu acho que vai servir para muita gente. O diabetes, ele tá sendo cada vez mais recorrente. A gente vê muito isso, né? E cada vez mais jovem. Eu perdi minha avó pro diabetes mellitus tipo 2. E eu me lembro bem quanto a gente cobrava ela. Quanto a gente fazia comida separada. Não, ela chorava, sabe? Era muito ruim. A gente cobrava porque a gente queria que ela ficasse melhor. Sim. Mas hoje, enquanto nutricionista, e a gente sabe, né? Não existe nenhuma diferença da dieta de uma pessoa saudável para uma dieta de um paciente diabético. Sério? Não existe. Isso eu tô falando de uma dieta saudável. O paciente pode, sim, comer um docinho se ele sentir vontade. O que a gente vai fazer é trabalhar o contexto dessa alimentação para que esse doce tenha um impacto menor possível na condição de saúde dele. Vai fazer a contagem de carboidrato, vai fazer o tratamento com a medicação acompanhado de tempos em tempos pelo médico. Esse é o melhor dos mundos, se você fizer isso, porque você consegue ter qualidade de vida, se alimentar bem e viver. Então, o papel do nutricionista é tirar da ideia do paciente que, você precisa seguir essa dieta à risca, não pode comer nada, senão você vai dar trabalho para a família, que é isso que o paciente pensa, vai morrer e tal. Não. A sua alimentação, ela é igualzinha de um paciente saudável, de uma pessoa saudável. O que você vai fazer é equilibrar isso, né? Ali, Adaptar. Porque você tem as frutas, que por causa do açúcar, essas coisas, então você trabalha. Então você pode melhorar aqui, vai... As pessoas têm essa ideia de, tipo, não pode comer fruta e tudo mais, mas que momento é essa fruta? Essa fruta é depois do almoço, um almoço rico em proteína, rico em fibra, esse carboidrato tá adequado pra você, tá fazendo a contagem, tá usando a insulina da forma certinha, do jeito que o médico recomendou, tá fazendo a contagem... Vida que segue, dá pra ser feliz, mesmo nessa condição. É claro que isso é um pouco mais trabalhoso, sim, não é fácil fazer esse tratamento, né? É um pouco doloroso até pra quem já tá na insulina, né? Tem as fases antes, você já tá... É mais doloroso, mas dá pra comer normal, como qualquer outra pessoa... Sem sofrer. Como você trabalha muito pelo entendo atletas, né? Os atletas que são diabéticos, como é que funciona isso? Também... E eles ficam rápido, né? Pelo uso de... mas não usa, ninguém usa, eles estão normais, eles só o crescimento é normal. Então, isso é um dos impactos. É importante falar isso para as pessoas, porque as pessoas às vezes só descobrem o lado obscuro depois. O lado negro vem depois. No ato, né? Só descobre o lado obscuro depois. E aí, por isso que a gente fala do plano de saúde, né? Tudo bem, se você for por objetivo, você quer muito, é você que tem que decidir o que você vai fazer. Sim. Mas a gente tá aqui, nosso papel é orientar e trazer a verdade para que você tome essa decisão com base no conhecimento. Mas o atleta com essa condição de saúde, ele tem o desafio de ser mais... abrir menos a dieta, obviamente, até porque ele tem um objetivo estético, a depender da modalidade que ele tá fazendo, mas aí o acompanhamento é muito mais de perto. Porque, lembra, ele é atleta, ele tá levando o corpo dele ao extremo. Então, o que a gente precisa é de uma equipe multidisciplinar, ele não tem a escolha, eu vou só no nutricionista, eu vou só no médico, não tem escolha. Ele tem que ter uma equipe multi acompanhando ele. Esses profissionais, eles têm que se comunicar entre si. Tem que ser uma abordagem que as pessoas... que o médico troca com o nutricionista, que troca com o personal, que troca com todo mundo que tá ali nesse time. Mas para ele é ainda mais desafiador, porque ele tem uma condição que exige um estilo de vida saudável, mas ele tem uma profissão que exige um estilo de vida... E às vezes ele tem que... pro lado negro da coisa, né, injetar coisas que não deveria. E ele tem que ser sincero com essa equipe disciplinar. Muito, não. Se ele falar que não faz, aí você vai fazer
Vou te dar uma receita de uma coisa que você passa está um tratamento. Gente, o profissional, ele não descobre, nosso papel não é Não só é evidente, descobrir. né? A gente vai pedir o exame, Não vai tem ver uma uma bola coisa de ou cristal para outra. falar assim, você é assim. O papel é você ser sincero com a gente, porque senão a gente não consegue te ajudar. Não consegue, fica muito difícil. E quando dá tempo ainda de ajudar, pode ser que passou esse tempo. Aí já vai para outro, nem chega comigo, né? Já Só visito lá já na... sabe quem é pra onde você vai, né? A nutrição, ela é eu falo, né, pra mim o psicólogo, ele tá no topo da saúde, porque ele vai te dar consciência de que você precisa se cuidar, ele vai te dar consciência de que você faz por você e tudo mais, ele vai te dar coragem, vai te dar força pra resistir, e aí vem os outros profissionais conseguindo fazer o trabalho deles de forma efetiva. Então, o psicólogo é a nossa base, é o nosso topo, né? Assim, é o que permite com que o médico consiga fazer um bom trabalho, o biomédico, o nutricionista, o fisioterapeuta. Faça um trabalho realmente completo. Exato, né? porque o paciente vem de peito aberto, ele vem confiando na gente, ele vem sendo sincero, ele vem tentando. Isso não quer dizer que ele vai sempre acertar, mas ele vai ter a noção de que ele tá no caminho. É difícil, a vida é altos e baixos, a vida não é O que a gente contínua. às vezes já discutiu aqui em alguns é aquele... Na academia, às vezes aquela pessoa, toma isso aqui que te ajuda. Mas toma cuidado com esse tipo de pessoa, porque às vezes ela acha que está te ajudando e está te prejudicando. Né? Ai, gente, isso tem tanto. Isso a gente vê, a gente sabe, a gente fala, tenta falar, a gente está no esporte. Eu quero atingir tal coisa, mas vai com calma. É mais, Dá um tempo, é mais fácil você confiar na pessoa Sim. que tá lá na academia, que tem o shape que você quer, do que no profissional que tá te atendendo, porque você não, ele chegou nesse resultado, então eu quero. Isso é a vida, né? A gente vai muito pelo visual, isso é um fato. Então você olha, você vê, você deseja, você quer. Você quer ver no outro aquilo que você quer atingir. E dentro da academia, isso é extremamente recorrente. Eu tenho um contato que vai te passar isso aqui, e aí passa, eu tomo tanto. Traz mais baratinho. O cara com 100 quilos, 1,80 de altura, ele toma tanto, ele vai prescrever pro cara que tem 60 quilos, 1,60 de altura. Coisa. A mesma coisa, porque ele não estudou, ele só viu que aquilo ali foi bom pra Informação ele. tirada do nada. Exato, é aí que entra a não individualidade, que o profissional da saúde fica enchendo o saco na rede social, falando, individualidade, personalizada, é isso que quer dizer personalizado. Deixa eu ver o que funciona pra você, de fato. Eu acho que a sociedade é imediatista, né? Claro. Eu tô pesando 200 quilos, mas já quero amanhã já tá pesando 60, com físico porque eu vou pra praia, né? E eu quero... Né? É que a pessoa demora tanto pra tomar a decisão de se cuidar, que quando ela toma, ela já tá de saco cheio. Ou eu amanhã, resolvo como é que eu faço? agora, ou eu não resolvo mais. O que eu perco? Olha, eu tenho um compromisso, daqui a 2 meses eu preciso perder 20 quilos. Falei, então me conta como é que você vai fazer isso, que eu tô curiosa. Que eu quero escrever um artigo dando a receita. Claro, tem pacientes que vão chegar e quando a gente tem um paciente que tá numa condição de uma obesidade, assim, que tá comprometida, é vida ou morte, aí esse paciente, sim, ele precisa emagrecer muito no menor tempo. Aí as outras coisas, se ele vai perder músculo, se ele vai desidratar, isso aí é segundo plano. A gente quer manter essa pessoa viva. É a nossa prioridade. E emagrecer, né? A gente vê casos aí de que faz aquela redução de estômago, tudo, mas você tem que fazer todo um acompanhamento depois, Não é porque simples, né? Fazer a o redução seu e corpo boa. estava acostumado com você a 200 quilos, e agora você tirou 100 quilos, ele já mudou. Já mudou completamente. Né? O Você problema... desarmonizou ele inteirinho. O problema das pessoas que emagrecem rápido, seja usando algum medicamento sem prescrição médica, seja fazendo uma cirurgia, ela fez alguma coisa é que ela não aprendeu e ela não entendeu que ela vai engordar de novo, porque ela vai manter os mesmos hábitos alimentares. Então, basta ela sair da mesa ali e se recuperar, ela vai voltar a comer igual. Então, não tem fórmula mágica. Emagrecimento... E manter esse emagrecimento saudável, e aí, quando que eu quero dizer saudável o meu corpo não é saudável, magro, não é o mesmo corpo saudável, magro de outra mulher. Cada corpo é um corpo. Eu quero ficar com o braço dessa grossura do dela, eu quero ficar com a perna dessa grossura, eu quero ficar com a cintura dessa grossura. Tem mulher que vai ter quadril mais largo, e é a anatomia dela. Tem mulher que vai ter mais busto, tem homem que vai ter mais costas, mais braços, tem homem que vai ter menos. Precisa... O nosso papel também é falar pra pessoa, olha... Segura, né? Você é assim, eu sou assim, cada um é assim. Então, dentro do limite dela, ela entender o que é e chegar nesse emagrecimento. E manter isso através dos hábitos. Sem hábito, gente, não tem receita. Você vai lá, vai tomar um negócio... Pode ser o melhor e depois especialista, vai o voltar melhor pior. profissional e não vai conseguir. Kathleen,
tem um presentinho pra você. Ai, que pra maravilha. você não esquecer desse podcast. E eu sempre faço uma pergunta polêmica no final. Tá preparada? Não. Pra você eu vou fazer duas perguntas. Duas perguntas. Ai. Primeira pergunta. Você falou que o prato ele tem que ser colorido. Colorido. Certo? Sim. Um prato de M&M's, ele funciona? Não. Não? Puxa, eu já tava pensando nesse. É bom lembrar, porque eu já recebi essa pergunta. Já recebeu? O prato mais colorido que esse, impossível, É né? impossível. Impossível. Então não faz bem o prato de M&M's, não como M&M's, mas salada. Colorida. É. Então é salada, não M&M's. É. Tá? Uma beterraba, um feijão com arroz, ó, já tem 3 cores. Aí um Tá. franguinho. Então já entendi, então corta o M&M's. Corta Corta. mesmo. Tá? Outra Mas não é pergunta pra eu vou... cortar ele no meio, é só cortar. Não, né? Não tem que tirar do prato, bom. na verdade. Não Gente, precisa tem que deixar cortar no tudo meio. Muito claro. Eu vou E- contar depois uma história pra vocês. Eu vou te falar um prato aqui, você fala se ele é saudável ou não, Tá tá? bom. Então esse prato, se eu comer um prato de alface, cebola, queijo prato, 2 hambúrgueres, molho especial e o pão com gergelim, faz bem? Não vou dizer que faz mal, porque se eu disser que faz mal, eu tô desconsiderando o contexto de saúde, que às vezes sim, dá pra comer um lanchinho. Também é saudável. Comer um lanche também é saudável, tá? Mas, se a gente for falar, isso aí tá onde? Tá no almoço? Todo dia não no pode ser no escritório? almoço, pra não prejudicar minha janta, Mas de entendeu? vez em quando é super saudável, é super bem-vindo comer aquele bolinho que você gosta, tomar aquele sorvete, comer aquela calda. Isso é saúde também. Tá. Desde que esteja num contexto saudável. A maior parte das vezes eu me alimento bem, eu pratico atividade física, eu me hidrato. Esporadicamente, eu vou lá e como 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pizza, isso aqui. Ótimo. Beleza. Não pode acompanhar. Esse refrigerante. eu gosto até mais desse do que o M&M's, então tá tudo certo. Kathleen, vamos falar daquela parceria, então? Vamos falar da parceria. Então, a parceria que nós estamos firmando agora, estou firmando com a Kathleen essa parceria, ela vai ser a minha nutricionista e vai cuidar trabalho, dessa... tadinho. Vai ter trabalho. Coitada da bioimpedância na hora que eu subir. E, Kathleen, então a gente vai fazer esse acompanhamento, vamos filmar tudo isso, postar pra galera ver o antes e depois. E a câmera toda sua, quero que você fale da clínica, quero que você fale as redes sociais, onde o pessoal também pode te encontrar pra cuidar da saúde, né? Que é importante. Legal. Gente, atuo na Clínica Ômega, uma clínica de estética, fica aqui em São Paulo, bem pertinho do Parque Ibirapuera, ali nos Jardins. O meu Instagram é kathleen.nutricionista. O nome é um pouquinho difícil, mas a gente vai deixar aqui, né? Vai estar aqui na E descrição. o Instagram da clínica, se vocês quiserem ver os resultados, os trabalhos que a gente faz, a equipe multi que a gente tem, é uma equipe multi lá, a gente tem médico do esporte, tem personal, tem outros profissionais, Clínica Ômega SP, tudo junto lá no Instagram. Vai estar aqui embaixo. É isso. E é isso, Kathleen. Prazerzão ter você aqui com a gente. Também tô Eu quero trazer mais vezes você, porque tem E muita eu vou ter coisa. que vir, né? Porque a gente vai ter que falar do seu verdade. resultado. A gente vai falar vai isso, ter a que gente mostrar vai... antes e depois. Exato. Eu quero que a minha bioimpedância esteja aí bonitinha, Nossa. pra não passar aquela vergonha, né? Então, No Kathleen, shape. obrigado por ter vindo. Eu quero que você agradeço. realmente mais vezes aqui, que nutrição tem muita coisa pra gente falar. Sim. E mais um episódio. Mais um. É isso. Obrigado, Kathleen. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme. Tô muito feliz. Prazerzão é todo nosso. Então, pessoal, mais um episódio Explorando a Saúde, a sua fonte de informação na dose certa. Valeu, tchau.